Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o apego inseguro. Hoje vai ser o ambivalente. Você sabe o que é um vínculo de apego inseguro ambivalente? Já trouxe aqui para vocês o que é o apego seguro, como a gente traz esse vínculo com a criança. Já trouxe para vocês também o que é o apego inseguro evitativo. E hoje eu vou falar para vocês sobre o apego inseguro ambivalente. O que é o apego inseguro ambivalente? Diante das necessidades ali de uma criança, ela tem a sua resposta atendida de uma forma insegura, ou seja, não é seguro, né? Essa criança ela não consegue saber quando, o ambivalente, ela não consegue saber quando e como ela vai ser atendida. Então, quando a gente atende a criança ali de uma forma segura, ela sabe que toda vez que ela tiver aquela necessidade dela, ela pode confiar nela, nessa necessidade, e ela pode confiar no adulto que está atendendo ela. Quando ela tem uma relação de apego inseguro, ela não sabe, né? É uma relação ali, será que eu vou ter esse atendimento? Será que eu não vou ter? Como vou ser atendido? Não traz segurança, sabe, para sua torre interna, para sua atendida. E isso traz essa relação, esse vínculo, essa forma de se vincular com a sua principal figura de apego, que normalmente é a mãe, de forma insegura. E nós temos o ambivalente. O ambivalente são adultos, né? A figura de apego ali são inconsistentes. O que é o ambivalente, o inconsistente? A gente pensa assim, ora essa criança, numa mesma situação, essa criança chorou, ora essa mãe aguenta o choro, né? Escutar o choro dessa criança e atende a sua necessidade. Vai lá, pergunta o que essa criança precisa, o que ela tem, vai entender a situação, vai acolher essa criança. E ora, uma pessoa, né, essa criança vai chorar e esse adulto, ele grita, ele vai falar, por que você tá chorando? Fica quieto, engole o choro, não tem que chorar. E aí fica nessa ambivalência, né? Fica nessa inconsistência, tanto na sua resposta empática, o adulto na sua resposta empática, quanto na sua educação emocional. Então, ora, esse adulto, ele tá ali calmo. Então, ele tá calmo, ele tá tranquilo. Oi, Ju, tá calmo, tá tranquilo. E aí ele atende essa criança assim de uma maneira muito tranquila. Ou às vezes tem algumas pessoas em volta que geram uma pressão para exercer ali aquele bom papel de pai, aquele bom papel de mãe. Que, não, vou fazer aqui na frente. Filhinho, o que você precisa? E aí dentro de casa, esse adulto responde essa criança de uma maneira muito grossa, muito estúpida, não tem empatia, ela julga, ela critica. Então fica esse adulto ter essa resposta à necessidade da criança, ó o cachorro latindo, de forma inconsistente, tá bom? São crianças ansiosas, tudo bem, Ju? São crianças ansiosas, são crianças que não sabem quando podem contar, né, com essa figura de apego, como ela vai receber essa necessidade, né, atendida, assim, como ela vai ser recebida. Então tem, né, como eu falei, a ansiedade. Eles têm grande dificuldade também de se regular emocionalmente, porque esse adulto, que é o exemplo para essa criança, também não sabe se regular. Então, se ora eu grito e ora eu sou acolhedora, a criança ela vai aprender que ora eu vou gritar, eu vou bater, eu vou reagir de uma forma muito mais explosiva e ora eu tenho que agir de uma maneira muito mais passiva. Claro que isso é difícil, né? A gente tá sempre numa constante, assim, sempre muito acolhedor, sempre muito... Nós temos muitas coisas, o adulto tem muitas coisas, mas a gente fala da honestidade emocional para a criança. Então, se a gente está vendo que a criança está solicitando alguma coisa e eu já sei que estou explosiva, tá acontecendo um turbilhão de coisas comigo, tô nervosa, tô com raiva, eu vou trazer isso para a criança antes de reagir com ela. Então, olha, filhinho, filhinha, a mamãe aqui não tá muito bem, tô passando por algumas questões, não tem nada a ver com você, daqui a pouco a gente resolve isso, daqui a pouco eu atendo você, eu estou vendo que você tá precisando de mim, mas eu não posso te atender nesse momento.
Então isso traz ali também uma segurança. Então quando a gente fala em não ser ambivalente, de não gritar, né? De não ser reativo, não significa que você tem que estar em paz, alegre, feliz o tempo todo. Significa que você, como adulto, tem que ter essa consciência de como você está se sentindo, e isso faz parte da educação emocional, e ajudar essa criança e transmitir para ela. Assim ela se sente segura. Ela também vai entender que o que você está sentindo naquele momento não tem relação com ela, porque a criança interpreta, né, que ela fez algo de errado, ela está sempre sendo julgada, sempre sendo criticada, ela continua achando que, bom, o erro aqui sou eu. Então, é importante ter essa honestidade emocional. O que mais? Então, quando adulto, né, eu gosto muito de trazer sempre a referência assim, nós estamos criando, educando crianças que serão adultos, serão adolescentes e serão adultos. A forma como a gente cria essa forma de vínculo que a gente apresenta para a criança, então assim, se ela tem essa relação de insegurança comigo, que sou a pessoa mais importante para ela, que mais deveria atender às suas necessidades, o que essa pessoa vai esperar das outras relações dela quando adulta? A mesma coisa. Ela não vai esperar nada diferente. Então é uma pessoa que tem uma resposta tanto, ela espera das outras pessoas essa mesma resposta ambivalente, e ela também vai agir de forma ambivalente, porque foi o que ela aprendeu, é o que ela registrou de vínculo. Então toda vez que eu me vinculo com alguém, é assim que eu tenho que ser. Seja com uma criança, quando for o meu filho, a minha filha, seja nos meus relacionamentos, no meu relacionamento de trabalho, no meu relacionamento amoroso, no meu relacionamento com a minha família, eu vou agir da mesma maneira. Tá muito alto o cachorro aí? Aqui tá super alto ele latindo. Tá alto? Eu vou reagir daquela maneira que eu aprendi. Então é importante a gente trazer essa consciência aqui de que toda forma que eu mostro a relação de vínculo com a minha criança é a forma que ela vai ser quando adulta. Isso significa que eu, adulto, estou agindo de acordo com aquilo que eu recebi. Então, se eu sou hoje ambivalente, né, se eu tenho essa relação ambivalente, ora eu acolho a criança, ora eu sou muito estúpida, grosseira, não tenho empatia, né, pelas suas necessidades ali, o que acontece? É assim que ele vai aprender. Então, se foi assim comigo, se hoje eu sou dessa maneira, se hoje eu ajo dessa maneira, ora eu respondo ali com a criança de maneira acolhedora, ora eu respondo de maneira mais sem empatia, né? Não, ou nem respondo a necessidade dessa criança, é porque foi essa maneira que eu aprendi. Foi assim que eu vivenciei a minha própria infância. Então, toda essa relação, enquanto a gente não traz para a consciência de que a gente está fazendo isso, né? De que a gente está agindo dessa maneira com as crianças e todas as nossas outras relações, a gente vai continuar fazendo com os nossos filhos, com as nossas crianças. E achar que isso é normal, que é assim mesmo, né? Eu aprendi assim e não, tá tudo bem, é assim, criança tem que aprender mesmo, tem hora que não dá, mas não. É importante a gente ter essa regularidade, sabe, emocional, esse equilíbrio emocional, tá bom? Então pensa agora, ou você quando adulta, né, adulto, ou quando seus filhos crescerem, oi linda, quando seus filhos crescerem, se vive essa relação de ambivalência, de apego inseguro ambivalente, eles terão medo do abandono, né? Então são pessoas aqui que pode ter também essa relação com a criança, então eu cresci tendo essa ambivalência, eu não sei quando eu vou ter essa segurança aqui com essa pessoa, eu não sei se, então tem hora que essa pessoa me trata com carinho e pra mim tá bom, tem hora que eu vou achar que essa pessoa vai me tratar aqui com carinho e ela me trata muito mal, e isso faz assim, tanto uma ferida de rejeição quanto uma ferida de abandono, e aí cria-se, né, uma relação de codependência. Então eu fico dependendo ali daquela relação, mas é muito por insegurança. Não é um amor,
né? E essa relação de codependência, ela também acontece, não é só em relacionamento amoroso, não. Ela também acontece das mães com os filhos. Então ela fica dependente ali daquela relação. Ela tem medo que essa criança vai abandoná-la. E ela sobrecarrega essa criança. Ela não deixa essa criança explorar o mundo. Ela não deixa essa criança crescer. Ela não deixa a criança ter aquela independência natural, né? Que vai se desenvolvendo com a idade. Ela segura tanto essa criança porque ela própria tem medo desse abandono. Tem medo dessa rejeição, dessa ferida que ela teve ali na infância. Então a gente repete aquilo que a gente recebeu. E enquanto a gente não muda, que é o que para mim eu trago muita consciência no meu dia a dia, é o que eu busco muita consciência no sentido de educar as meninas, é sobre isso. Se eu não tomar consciência aqui e se eu não agir, porque não é só tomar consciência, eu tenho que agir também, elas vão acabar repetindo da mesma maneira que eu aprendi e estou repetindo aqui. Então, para mim, esse é um dos pontos mais importantes. Eu tomar consciência e entender assim, bom, agora, o que eu preciso fazer diante disso para eu mudar essa relação, mudar esse tipo de vínculo, sair de um vínculo inseguro para um vínculo seguro. E vão ter dias que vão dar certo, outros dias que não vão dar certo, mas a gente vai caminhando e cada dia mais vai ficando mais fácil esse movimento do apego seguro, né? A gente saindo desse apego inseguro, claro que algumas situações são mais difíceis, mas a gente consegue. É o nosso nossa autocura, né? A gente está curando ali tudo que a gente vivenciou, para aí sim a gente permitir que os nossos filhos não passem exatamente da maneira que a gente passou, vão ter as suas próprias feridas, claro, isso daqui não tem como a gente imaginar que uma criança ou um adulto, né, vai se tornar um adulto sem nenhum tipo de crença, sem nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de ferida, mas que fiquem só com as suas, né, que a gente faça o nosso papel realmente de pais, que estamos atendendo as necessidades da criança de uma forma bem responsiva. E se tornam adultos, eu estou anotando aqui para não esquecer nada, se tornam adultos frágeis emocionalmente, que é a ambivalência, né? Então, ora respondem de uma forma muito autoritária, ou muito ríspida, ou nem atende. Oi, Helena, agora que chegou a mensagem aqui. Ou nem responde essa criança, ignora as necessidades da criança, e ora tá de bom humor, tá bem consigo, né? Hoje eu estou feliz, eu estou sentindo alegria, felicidade, então agora eu consigo responder essa criança. Mas é importante para as crianças, para as relações, a gente criar essa relação de que a gente atenda sempre as necessidades dessa criança de uma forma segura e não insegura. Então, é sempre a gente pensar como a gente está se vinculando com essa criança, de uma forma segura ou hoje, como eu estou falando, de uma forma insegura, ambivalente. Tá bom? Então é isso. Hoje eu ainda vou voltar mais tarde, tá? Para falar sobre o apego inseguro desorganizado. Na sexta-feira eu não pude fazer a aula, então para eu cumprir o cronograma aqui da semana falando do apego seguro, apego inseguro, hoje mais tarde eu volto para falar do apego inseguro desorganizado, tá bom? E essa semana a gente vai ter todos os dias também de aula. Um beijo para vocês e até mais!